Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e nesse episódio a gente vai conversar um pouco a respeito de uma das muitas facetas da mediunidade, a incorporação. Vamos compreender um pouquinho mais sobre como é que funciona, o que é a incorporação realmente, qual é a experiência do benzedor com isso, e entender o que acontece com o médium enquanto tem um mentor, por exemplo, incorporado usando a veste, o veículo deste médium como um cavalo, digamos assim. A benção do grande pai, da grande mãe, dos luminosos mentores, a benção ao senhor benzedor. Gratidão por estar aqui com a gente em mais esse momento de conversa. Benzedor, com que idade que o senhor começou a incorporar? A bênção do grande pai, a bênção da grande mãe, de nossos mentores salutares e luminosos a todos e todas, a ti, meu querido repórter. Gratidão por mais esse podcast junto de todos. Luz divina a todos e todas. Repórter, é uma pergunta forte pro benzedor, né? Porque tempos atrás eu pensava, eu mais verde nesse caminho, eu dizia sim, quando muitos me perguntam sobre esse tema, né, no dia a dia. O benzedor, com quantos anos a tua primeira incorporação, ou as primeiras vezes que incorporaste, como foi? E aí eu dizia assim, foi com que eu posso realmente dizer com 14, 15 anos, de eu me lembrar, porque é muito forte, a gente grava, né? E aí eu sempre disse isso, e realmente, eu me lembro, foi forte, só que de um tempo pra cá, quando me perguntam e eu digo essa idade, e aí os mentores me dizem assim, meu filho, foi muito antes disso. E quando tu criança, que tu deitava pra cabeceira, o jeito normal de deitar na nossa cama, e tu amanhecias pros pés ou atravessado na cama, o que era? Meu filhinho, era incorporação. Então, repórter, pra mim, é delicado, né? Hoje eu tenho que dizer assim, desde criança. E como é que é essa experiência assim, de incorporar? O que o senhor pode relatar sobre ela pra gente? Repórter, hoje funciona assim. É até delicado de falar porque, claro, eu só posso falar de mim, né? É como o Pai Velho está sempre ensinando assim, a gente só sabe o que vai no coração de nós mesmos. Do outro, não. Cada um sabe de si. Então eu só posso falar da minha incorporação. E a minha incorporação, repórter, eu nunca sei quando vai acontecer. Porque de eu enxergar os mentores, de eu enxergar os espíritos, não quer dizer que eu saiba o momento exato que eles vão fazer uso da incorporação. E até porque é sempre um elemento surpresa. Eu só sei depois que eu estou como se estivesse acordando, como realmente se eu estivesse acordando assim de uma séstia. Não sei quando vai começar, eu só sei quando estou de volta. E para mim acontece assim, eu não lembro realmente de nada. Que foi falado, que foi conversado, o que aconteceu, o que... É como se realmente eu dormisse. E um dormir sem sonho, tá? Tanto é assim que converso com vários, e quando é preciso eles utilizarem o aparelho que sou eu nunca sei quando eles vão utilizar. Então é sempre um elemento surpresa, mas posso te dizer que da minha parte, a minha pessoa, eu não lembro de nada, absolutamente de nada. E quando venho de volta a si, venho muito relaxado,
muito tranquilo, muito leve e com a sensação realmente de ter dormido. Em algumas leituras, benzedor, eu pude aprender que existem vários tipos de incorporação, né? Tem aquela que o perispírito se expande e se junta com a energia do mentor ou do espírito que vai fazer uso daquele corpo, né? Para conseguir transmitir as mensagens. Tem aquele tipo de incorporação que a pessoa encarnada é apenas inspirada pelo espírito para falar o que é necessário. Tem aquela que os dois se fundem realmente. O senhor poderia explicar um pouquinho de cada uma, mesmo que brevemente, para a gente? Meu querido repórter, eu só posso te dizer, assim como eu te disse desde o início, eu só posso e consigo explicar a minha. E nem a minha eu sei direito. O benzedor é muito pequenino, né? Mas recebo assim a orientação dos mentores nessa parte, né? E realmente eles me dizem assim que alguns, meu filho, assim, alguns médiums, eles trabalham conscientes, sim. Outros inconscientes. É aqui eu me encaixo. E o consciente, os mentores no caos, eles arredam o espírito da pessoa próximo e se encaixam no aparelho, mas a pessoa está ciente de tudo. Ela só não se governa, mas está ciente do que está sendo falado, ela está escutando, ela está vendo, está ciente de tudo. E aí é um processo de autoconfiança. Tu tens que saber o que é teu e o que não é teu, né? É um trabalho de confiança, elos de confiança. Aí aqueles que ficam inconscientes, como o benzedor. E daí o que eles me dizem e me ensinam? Realmente, eles induzem o espírito a apagar momentaneamente e assumem o lugar do espírito. Sempre com aquele cuidado, com a responsabilidade de entrar e sair. Entrar, cuidar e depois sair, e fazendo com que tanto o físico como o espírito relaxe muito. E é outro processo, repórter, por isso que eu te digo assim, é delicado de explicar desse lado da vida, porque eles me dizem assim, é um processo que os dois espíritos assim trabalham há muito tempo junto, antes da reencarnação. É mais um processo espiritual do que físico. Então, em um trabalho conjunto. Eu posso dizer assim que é magnífico, que é bonito, que é lindo. A gente aprende muito, porque não só os mentores fazem uso de um bom aparelho, como espíritos necessitados, espíritos que precisam de muita ajuda também, com a permissão dos mentores e, acima de tudo, com a permissão do grande pai e da grande mãe, né? Somos aparelhos de tempo integral a todo espírito que necessitar, precisar e, o mais importante, que tiver o merecimento. E benzedor, conversando com algumas pessoas, conhecendo algumas experiências diferentes, até daquelas experiências que a gente pratica no caminho que nós seguimos, as pessoas falam sobre espíritos, por exemplo, que vêm, incorporam nos médiums, que bebem, por exemplo, daqueles que bebem, né? E que quando eles saem do médium, a pessoa não fica com os resquícios da bebida, por exemplo, não fica bêbada, digamos assim, né? Falando de bebida alcoólica mesmo, sem meias palavras. Por que isso acontece? É uma prática comum? O que o senhor pode nos esclarecer disso? Repórter, com todo respeito, com todo carinho, o benzedor te esclarece algo que não é. Independente do físico de quem for, desde que sejamos pessoas, seres humanos, espíritos encarnados, se um espírito chegar em mim e fazer uso de uma bebida alcoólica, pode até a pessoa depois não ficar bêbada, alcoolizada. Mas o dano é causado em teus órgãos, sim. Requícios daquele mal ficará em ti, sim. Não tem os que bebem socialmente no nosso plano. Eles não se embebedam, né? Eles dizem que bebem socialmente. Daí não compromete também seus órgãos com o passar do tempo? Espíritos baixos,
e obscuros também não bebem neles socialmente. Então não existe isso, né? A repórter, não, tal espírito chega em mim, bebe, eu fico bem. Pode ficar, aparentemente, mas por dentro. E o teu perispírito também já fica imaculado. E benzedor, aqueles casos em que as pessoas acham que estão incorporadas, nem é propriamente um fingir a incorporação conscientemente. O senhor poderia nos esclarecer esse estado? Repórter, o que a gente mais vê hoje, né? Eu tenho que dizer que é o que mais se vê hoje, porque incorporar não quer dizer que o espírito esteja em ti. Não quer dizer assim, ó, que o meu mentor está falando contigo em mim e ele precisa estar em mim. Não. E a telepatia? Geralmente, assim, é raro assim eles chegarem em nós nos tempos de hoje. Porque tem assim a telepatia e eles não precisam chegar no nosso físico para nos desligar. Eles fazem a distância também, por serem espíritos superiores. Já vi quantos casos assim, o repórter do espírito tá falando ali na pessoa e o espírito tá aí 2, 3 metros de distância, 5. E tem os que conseguem fazer do astral. Né? E agora, claro, o benzedor tem que dizer se existe muita ilusão, fanatismo. O fanatismo faz isso. Tu pensar, tu te julgar que estás incorporado e tu não estás. Espíritos zombeteiros também, que usam nomes de entidades para fazer tal. Trabalhar inconsciente hoje existe sim, mas são raros, repórter. E a incorporação é uma faculdade linda, magnífica e diria assim, somos muito pequenos para tentar explicar esta faculdade, porque é uma faculdade que está acima de nós. Os que fazem realmente, geralmente, nunca sabe também quando é que vai ocorrer. O espírito precisa do elemento surpresa. É como se diz assim, tu precisa sempre te preparar e te preparar e te preparar, e a preparação é no dia a dia. É a tua conduta, é a tua fé. Não é como muitos que o benzedor já escutou, depende do estudo de cada um. Depende, há pessoas que pregam isso, repórter. Depende da série escolar de cada um. Então, o benzedor tem que te dizer assim, é uma faculdade que tu já traz. Não é uma faculdade que tu aprende aqui. O senhor fala em incorporação de surpresa, né? Que não é avisado antes de incorporar. E tem pessoas que relatam que conseguem resistir à incorporação, que sentem que o espírito quer chegar, mas que ficam impedindo essa chegada. Isso é possível dentro da experiência que o senhor tem? Eu te diria só uma coisa, no fanatismo é possível. Como tu te defender de quem tu não enxerga? A faculdade é um portal aberto que nós temos, não é no corpo, é na alma. Da alma, do espírito, passa para o físico. Como tu bloquear esse portal de quem realmente está no invisível e sabe utilizar esse portal? O espiritual sempre será maior do que o carnal, e nosso físico é carnal. Então, assim, ó, quando falam esse tipo de palavra, repórter, daí temos que compreender que o ser que está a proferir essas palavras, é um ser que está num pequeno aprendizado e que precisa aprender muito ainda. Porque muitas vezes a pessoa pode achar que está resistindo, mas na verdade nem era uma tentativa de incorporação, né, benzedor? Realmente, isso mesmo. Sabe as palavras, repórter. Às vezes, ele ou ela pensa que está resistindo a uma incorporação e é só uma presença. Está sentindo só uma presença que está ali, mas só está ali. Quer passar algo, né? Ou às vezes só quer proteger. E aí a pessoa age dessa maneira, pensa dessa maneira. Se for assim, então cada metro quadrado
do planeta Terra, quantos espíritos há aí? Repórter. Por isso que o benzedor diz assim, ó, e repete sempre que o Pai Velho ensina assim: sabedoria nunca é demais, sabedoria não ocupa espaço. Incorporação, tu nunca deve de focar na incorporação, tu deve de focar na humildade. Se tu focar na humildade, tuas faculdades elas crescem, elas se elevam. E o médium é a tua humildade que blinda as tuas faculdades. Se usares da arrogância, que tu é mais forte que o espiritual, que só acontece quando tu quer, ou tem que ser do teu jeito, de repente, tu és ou estás no fanatismo, porque é o espiritual que governa, não o material carnal. E benzedor, é possível que um espírito que não é um mentor, né, que não é um espírito evoluído muitas vezes, um espírito às vezes que está necessitado de ajuda, possua, né, faça possessão do corpo de uma pessoa encarnada? Repórter, é o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo e ainda ensino aos médiums. Eu conheci tal casa, eu conheci tal terreiro, eu conheci tal médium, mas não é o que eu quero, eu não quero participar, eu não quero trabalhar. O bem sempre vai te respeitar. Temos o livre-árbitro. Mas o mal, não, espíritos atrasados, não. Tu não permite que o bem trabalhe pelo bem respeitar teu livre-árbitro, a tua escolha, não por tua força. Então tu fica à deriva do mal, desse tipo de espíritos. Eles vão te sugar, eles vão sim te obsediar no teu sono, no teu dia a dia, nos teus pensamentos, nas tuas vontades. E como tu te livrar do mal sem o bem? Quando tu serve o bem, tu te livra de tudo isso. Porque o bem tem mecanismos e te ensina. E mediunidade tu traz, tu não aprende. Tu traz contigo, tu só precisa caminhar certo, teres humildade, trabalhar a bondade e fé no grande espírito, na grande mãe, na luz. É assim que acontece, é isso eu vejo muito mesmo, repórter. E o senhor teria casos de possessão para relatar para a gente? Olha, com o tempo que o benzedor tem nesse caminho, tenho vários, imensos. E toda semana eu vejo alguns. Então eu vou deixar pro pessoal comentar aqui pra gente se eles vão querer ouvir esses casos depois ou não, e a gente traz um deles. E benzedor, voltando um pouquinho lá pro começo do nosso podcast, onde o senhor contou um pouco sobre a sua experiência com incorporação, né? Eu queria trazer assim para entender um pouco mais uma questão. Já vi diversas vezes o senhor incorporar e tive a oportunidade de conversar com alguns mentores e espíritos muito iluminados através da sua incorporação. E foi sempre de forma muito tranquila, muito ao natural e muito surpreendente, como a gente conversou aqui, né? Às vezes é na rua e quem tá passando não percebe. Isso também já foi relatado em alguns depoimentos que a gente trouxe por aqui. Essa ritualística que a gente vê no geral, não é necessário para incorporar? Daí o benzedor tem que te dizer que é só rotulagem. O principal, repórter, o principal para incorporação é fé, é humildade. Fé, quando o benzedor diz, é fé em Cristo, nosso Senhor. Nossa Senhora é no bem que tu pratica o dia a dia. É fé em ti mesmo, não para o outro ou para o que o outro pensa. O demais é até cultural às vezes, eu acho, né, benzedor? Sim, com certeza. Com certeza, porque o benzedor compreende, entende hoje, repórter, que nenhum dia é igual ao outro. E nós estamos na Terra para avançar, para evoluirmos. Então, há coisas que lá atrás funcionavam, hoje não funcionam mais, porque evoluíram. E a gente não pode estar preso em certos rituais, em certas coisas, porque tudo é só o momento. É como nosso Senhor Jesus Cristo sempre ensinou. Tudo passará. Até o céu um dia vai passar. E quando a gente se apega a esse tipo de coisa, tu fica para trás.
É evolução. A palavra de ordem é evolução, expansão. É claro, dentro da humildade, do respeito. O respeito à humildade nunca vai passar, nunca vai sair de moda. E uma coisa que eu acho importante destacar dentro disso que o senhor falou, né? Uma coisa é não depender, não precisar disso para. E outra coisa é nos momentos em que vai se confraternizar, porque, enfim, é cultural, é parte daquela tradição. Então, uma coisa é não depender, outra coisa é utilizar de uma forma, né, por vontade própria, digamos assim. Isso, realmente. Realmente, até nesse ponto, eu vou trazer um esclarecimento que muito importante que o benzedor teve há um tempo atrás, eu conversando com um senhor de muita idade, do nosso caminho, do caminho da linha branca, e que me chamou muita atenção e casou com o que a gente aprende, com a nossa doutrina e com a nossa simplicidade. Repórter, dos nossos pais velhos, dos nossos caboclos, de nossas criancinhas, do povo de rua. Esse senhor, conversando com o benzedor, assim, se emocionou e disse assim: eu vim de um lugar benzedor, ele me chamando, um benzedor chamando outro de benzedor, tá? Já começa que ficou bonito por aí. Eu digo: capaz, senhor, olha a sua idade para mim. Não, mas tu és Ailton, tu és um autêntico benzedor, tu não és um benzedor só de boca, como a gente vê. Eu vim de um lugar, aí eu vou resumir para não me espichar muito. Eu vim de um lugar, benzedor, que a sessão começou por brincadeira. Eu e mais uns amigos ali, nós resolvemos que nós iríamos imitar os guias, porque tudo da mesma geração, assim, nossos pais e mães foram bons médiuns de lugares de respeito, de lugares de hierarquia sagrada, né? E nós não podíamos nem falar o nome dos guias, e muito menos cantar ponto. Isso não era permitido de jeito nenhum. E aí um dia nós lá se juntamos, lá eu e mais uns amigos, colegas, e vamos fazer uma sessão, vamos. E aí um dia disse: lá na minha casa vamos. E inventamos de fazer benzedor, e não é que desceram mesmo. E os trabalhos começaram assim, por mais de 50 anos. E aí nos deram o entendimento: vocês foram brincar com algo que já tinha sido preparado e programado para vocês. E quando nós damos conta, nós estávamos numa gira de caboclo. Imperava o respeito, a cura, e depois começou a surgir muita gente doente, muita gente que os doutores da medicina não achavam causa, só diziam que era loucura, que estavam loucos. E todos que nos procuraram, benzedor, lá atrás, claro, lá em tempos, né, remotos, com a doença chamada loucura, dizer que estava louco, todos eram médiums. E trabalharam por outros e curaram outros, trouxeram a cura, trouxeram os guias, né? Muito bonito. Depois de muito tempo, assim, começaram a cruzar as linhas. Começaram a usar canha, bebidas, começou a pender para outro lado, e aí eu me desgostei. E não é um dia que a sessão estava aberta, benzedor, ele me contando, e aí baixou o chefe da casa, e aí ele disse que ele não viria mais, ele não iria mais descer ali, porque não era aquilo ali que foi ensinado, e a doutrina da Umbanda não era assim. Queria dar passagem para outro irmão conduzir os trabalhos, e que deixava só um pedido: que ali não existisse bebida alcoólica. Lá de vez em quando o vinho, e muito pouco, porque é o sangue de Cristo. Um cálice é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E se foi assim, foi, repórter, diz que durou mais um tempo e depois terminou esse lugar. Mas me deixou bem claro, nós conduzimos uma doutrina verdadeira, a doutrina branca. E se emocionava, assim, repórter, dizendo para mim: e hoje em dia, benzedor, a gente não se vê, porque as pessoas não têm o conhecimento. E quando tem, não querem, acham brabo, porque é regra, porque é assim, porque quer sempre mudar os. Então, assim, se é uma força que está sempre evoluindo, mas ela evolui para o bem, para o respeito, para a paz, não para o contrário.
Ontem não podia isso, hoje pode. A lei é a mesma. As leis divinas, elas não mudam. Elas ficam cada vez mais fortes. Elas são imutáveis. Então, quer dizer, hoje eles querem benzedor bebida, eles querem ruaça, eles querem mostrar a força. A força é a bebida, a força é isso, a força é aquilo, aceitar tudo. Não. O caminho de linha branca é muito delicado e é um caminho para poucos. E com esses ensinamentos a gente chega ao fim de mais um episódio com bastante coisa para a gente poder refletir. Agradeço ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores. Agradeço ao Senhor Benzedor por mais esses esclarecimentos. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de luz para a ideia sobre o que é incorporação, né? Não é nossa pretensão aqui responder tudo, até porque somos pequenos demais para isso, mas trazer um pouquinho do que a gente aprende e poder conversar e ir construindo esse conhecimento, esse caminho de luz juntos. A bênção do Papai do Céu, a bênção de Mamãe do Céu, dos mentores luminosos, a todos e todas, luz divina e gratidão a todos. Com certeza, né, repórter, somos muito pequenos, como se diz, trocamos ensinamentos, né? Acertamos, erramos, mas estamos no caminho tentando evoluir como todos os demais. Amém. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.